aula são esses memes, né? Essa linguagem de internet que faz muito parte da realidade deles, né? Muito mais até do que da minha realidade. Mas é uma coisa que eles gostam e a partir desses memes eles conseguem estabelecer algumas relações. Então, esse primeiro, por exemplo, quintou, sextou, sabadou, eu trabalhei com eles a questão de formação de palavras. A gente estava trabalhando com formação de palavras e eu trouxe, né, para eles para discutir qual era o processo de formação de palavras que estava sendo envolvido aqui nesse quintou, sextou, sabadou, né? Claro que eu trabalhei primeiro com eles os diferentes processos, né? A gente discutiu e aí depois eles fizeram a análise e eu coloquei na prova deles também sobre esse assunto um meme parecido com esse, em que eles iam explicar o processo de formação de palavras que estava ali. Esse segundo tem uma página, eu sigo sempre eu no Facebook, que eu acho que é mais fácil, mas acho que eles têm no Instagram também, uma página que chama Artes e Depressão. E eles fazem esses memes envolvendo todos os movimentos literários, né, os movimentos artísticos, e tem vários também com escritores. E é muito legal, porque quando você trabalha os movimentos literários com os alunos, né, as características dos movimentos literários, quando a gente lê, né, os diferentes textos aí dos movimentos literários, muitas vezes eles não conseguem perceber essas diferenças entre um movimento literário e o outro, muitas vezes eles ficam confusos, né? E quando eles olham para o meme, parece que começa a fazer mais sentido para eles, né? Então você coloca lá, hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Então, de uma forma bem resumida, claro, mas a gente tem sendo explicitada aí, né, características do movimento barroco que o aluno vai associar, né? Quando ele olha para o meme, ele associa. E a gente tem memes de todos os movimentos literários, inclusive no caderninho do aluno, não tenho certeza, acho que é do segundo ano, tem uma proposta para que os alunos criem memes, né, desse tipo. Então, isso é uma coisa legal, porque é uma linguagem, né, que faz parte do universo do aluno, que ele domina isso até muito mais do que eu, né, mas a partir ali daquele meme que ele está vendo, ele consegue estabelecer essas relações com os movimentos literários. Então, sempre que eu dou aula de literatura, eu procuro fazer isso, né? Trazer quadros para que eles consigam associar as características do movimento literário ao movimento artístico, trazer esses memes que faz com que eles, né, consigam, de alguma forma, guardar melhor as características daquele movimento literário, trazer textos contemporâneos que, de alguma forma, dialogam, né, com o assunto, com a estrutura que está sendo trabalhada ali. Então, pensar na construção, né, dos movimentos literários, pensar na literatura também dessa perspectiva discursiva, né? Esses caras escreviam desse jeito por quê? Né? Qual era o contexto histórico? Qual era o contexto social? Para quem que eles estavam escrevendo? Então, não ficar só decorando uma lista de características, né, do movimento literário, mas perceber como é que essas coisas estão acontecendo realmente, né, no texto. Pensar no texto como um organismo vivo, né, e como é que isso está sendo produzido. E, né, vou falar um pouquinho com vocês algumas coisas do ponto de vista teórico, né, que norteiam essa prática e essa visão de linguagem, né. Então, é sempre essa visão dialógica, né, de pensar em duas vozes, de pensar que o discurso nunca é neutro, de pensar que tudo que eu estou falando aqui não é a Adriana que está falando aqui, né, mas tem a ver com tudo aquilo que eu li, com a minha formação, com a minha história de leitura, com a minha história pessoal, né? Então, essas vozes, nunca o texto é só meu. Quando eu escrevo um texto, não é só meu, né? Não é só a minha voz. É a minha voz, mas é a minha voz permeada por toda essa história discursiva que eu tenho, né? Hoje em dia as pessoas falam muito sobre a questão do lugar de fala. E, inclusive, algumas pessoas distorcem, né, um pouco o sentido desse conceito de lugar de fala. Do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista da análise do discurso, quando a gente pensa no lugar de fala, é justamente pensar isso, em que posição discursiva eu estou para falar sobre isso. Então, por exemplo, quando eu falo sobre o racismo, qual é a minha posição, né, discursiva
para falar sobre o racismo. Eu sou uma mulher branca, escolarizada, que não sofri racismo. Eu posso falar sobre o racismo? Posso, devo, né? Mas eu tenho que ter clareza que eu estou falando dessa posição, que é diferente da posição de alguém negro que sofre racismo todo dia, né? Então, quando se pensa no lugar de fala, é nesse sentido, não é no sentido de que eu não posso falar. Um homem não pode falar sobre machismo? Pode, mas a perspectiva, né, da qual ele fala sobre o machismo é diferente da perspectiva da qual uma mulher fala sobre o machismo. E no momento em que a mulher está falando, ele precisa ouvir o que a mulher está falando, né? No momento em que o negro está falando sobre o racismo, eu preciso ouvir o que o negro está falando sobre o racismo e não me colocar como alguém que sei mais do que ele, né? Eu estou falando de uma posição diferente. Então, quando a gente pensa na questão discursiva, né, a gente está pensando nisso. O Peixe vai falar muito isso, né, que as palavras mudam de sentido conforme a posição daqueles que as empregam. Então, em que posição, né, eu estou falando? Inclusive a gente em sala de aula, né, quando eu falo em sala de aula com o meu aluno, de que posição eu estou falando para ele, qual é a posição que ele está, né? Então, ter essa noção do discurso, ela é fundamental para a condução do nosso trabalho e para a compreensão do sentido dos textos. O Manguiano vai falar muito da questão da polêmica, né? A gente vive hoje num mundo marcado por polêmica, tudo é motivo de briga, né? Ideológica. Então, qualquer coisa que eu diga, seja a coisa mais banal do mundo, né? Especialmente nas redes sociais, a gente tem essa coisa da polêmica, né? De querer debater, de querer desconstruir o outro. E ele vai dizer que na polêmica o que acontece? Aquele que discorda de você, ele vai dizer exatamente o que você disse, mas de forma deformada, de forma invertida. Então ele vai tentar distorcer o sentido daquilo que você disse para produzir um sentido diferente e desqualificar o seu discurso, né? E a gente tem que ter noção disso, inclusive quando vai para esses debates em redes sociais, né, que são bastante infrutíferos, né? Dificilmente prosperam esses debates em rede social. Isso acontece justamente por quê? Porque o outro está sempre pronto para te atacar, né? E ele não está pronto para te ouvir. Então ele não ouve o seu discurso, ele parte já da ideologia dele, dos pressupostos dele, e ele não se abre para ouvir o discurso do outro, né? E a gente tem que ter clareza disso. E quando a gente toma a palavra, né, há esse risco, você tem esse risco de ser questionado, né? Por exemplo, aqui eu estou aqui tomando a palavra, falando tudo isso para vocês, e no momento em que abrir para discussão, vocês podem vir aqui e me dizer coisas completamente contrárias, né, das que eu falei. Porque eu estou falando de uma posição, vocês vão estar falando de outra, e eu corro esse risco, né, de ter o meu discurso desconstruído, porque a pessoa que vai falar comigo vai falar de uma outra perspectiva. Então, isso é um outro aspecto importante. E estou quase acabando, tá, gente? E para terminar, né, pensando aí nessas reflexões, a questão da leitura, né? Conforme tudo que eu falei aqui para vocês, acho que fica evidente que a gente não ensina escrita sem pensar em leitura, né? Eu falei o tempo todo dessa relação entre escrita e produção de texto, mas a gente tem que ter também na escola momentos de leitura simplesmente pela leitura, né? Não para o aluno fazer uma prova, não para o aluno fazer uma questão de interpretação de texto, não para o aluno produzir uma redação, mas tentar, de alguma forma, criar esse hábito de leitura nos alunos, né? Que é um processo difícil, né? Eles têm várias outras coisas que eles acham mais interessantes do que a leitura, mas tentar mostrar para os alunos, eu gosto muito dessa fala do Proust, que ele vai dizer que a leitura é iniciadora das chaves mágicas, né? A leitura abre um mundo mágico para a gente. Então, tentar mostrar isso para o aluno, né? Mostrar essas diferentes possibilidades, mostrar como, através da leitura, a gente consegue enxergar e refletir sobre uma série de coisas que quem não lê não consegue, né? Estabelecer relações, construir uma identidade, pensar no nosso lugar social, né? O Akira Osakabe fala muito disso, dessas tensões, né, que marcam o nosso lugar social quando a gente lê, da própria escrita, né, de como isso vai interferir na nossa escrita, então isso é uma coisa muito interessante. E uma outra coisa que eu acho que a gente não pode, né, desconsiderar em sala de aula
é o que diz o Paulo Freire, que a leitura do mundo também é importante, né? Muito antes de começar a ler o texto escrito, a decodificar as letras, a criança ela já faz a leitura do mundo. E essa leitura do mundo ela tem que ser considerada, né? Como é que a gente lê o mundo? Mia Couto fala disso também, de considerar essa leitura para além da palavra escrita, né? E isso faz parte do universo do aluno. E uma outra coisa que eu acho que para a gente, especialmente, né, enquanto como professor de português, é fundamental, é o que diz a Michelle Petit. Toda pessoa que trabalha com leitura deveria pensar seu próprio percurso como leitor. Eu não ensino meu aluno a ler e a gostar de ler se eu não sou uma leitora. Né? Se eu não sou uma pessoa que leio, que tem um repertório de leitura, que consigo passar para o meu aluno essa paixão pela leitura, não adianta eu falar para ele, lê que é legal, e ele nunca me viu com um livro na mão, né? Então, esses momentos de leitura tem que ser, de fato, um momento de leitura compartilhada, em que eu também leia, né? Não adianta eu falar para ele, você tem que ler, mas eu não leio, eu não trago indicações de leitura para ele em sala de aula, eu não exponho o meu aluno a nenhuma situação de leitura, então dificilmente eu vou conseguir convencê-lo de que ler é legal, né? Não adianta eu ficar dando fragmentozinhos de texto literário, né? De texto clássico de literatura, e só. Eu preciso também, eu sei que é difícil, tá, gente? Como eu disse desde o início, eu falo como alguém que conhece todas as dificuldades que existem no nosso trabalho, mas é uma questão necessária, né? A gente precisa também criar com os alunos esses contextos de uma leitura prazerosa, né? Dessa ideia da fruição mesmo, de ter o gosto de sentar e ler um livro, né? De pegar um livro na mão e se encantar com aquele livro, e não gostei desse, vou lá e pego outro, né? Até que eles consigam encontrar coisas que eles gostem, e que a leitura deixe de ser uma obrigação, né? E passe a ser também um momento de prazer. Eu acho que isso é muito importante, tá? O Milton Ratum fala, né, que a literatura é um antídoto à miséria do mundo, e eu concordo com ele. Eu acho que, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, a leitura é essencial. É o que tem me ajudado, inclusive, a dar conta, né, de todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado. Então, ler é fundamental. E para mim é uma das minhas metas, né? Um dos meus sonhos lá do começo, né? Como eu falei, o sonho do Mia Couto, lá na citação do Mia Couto, despertar o prazer na leitura, pela leitura nos meus alunos, é um dos meus sonhos. E para encerrar, né, a minha fala, eu trouxe aqui um textinho que inclusive eu recomendo, tá? Era um autor que eu não conhecia, João Anzanello Carrascosa, e a gente fez no começo do ano um trabalho sobre bullying com os alunos na escola. Foi até, acho que, uma orientação da diretoria de ensino, né, que fosse feito esse trabalho. E eu queria achar um texto literário que falasse sobre bullying, e eu achei esse texto que chama O Medo, e trabalhei esse texto com os meus alunos do 8º ano, para a gente pensar sobre bullying. E o Carrascosa, aí eu acabei comprando o livro dele, ele é um autor que tem uma literatura maravilhosa, a maneira como ele escreve é muito bonita, e foi bem interessante ler com os alunos esse texto e discutir sobre o bullying a partir dele, né, de um texto literário que refletia sobre a questão. Aí, para encerrar, coloquei algumas fotos, só para vocês verem o que a gente tem feito. Aqui é uma aluna minha do 8º ano, a Alanis, uma aluna maravilhosa. Essa é uma atividade que ela fez já nessas aulas à distância, é uma leitura de um poema, tá? Então, aqui ela está fazendo uma leitura, um vídeo, né, que ela mandou, coloquei no Facebook da escola, é uma leitura de um poema que ela escolheu e ela gravou o vídeo e mandou para mim. Aqui do lado é a minha sala do 8º ano, é a sala da Alanis. Foi uma das últimas aulas presenciais que eu dei esse ano, então dá até saudade de olhar para a foto. E foi uma aula em que eu levei para os alunos os meus livros de poesia. Eu sou uma pessoa que amo poesia, tenho muitos livros de poesia, todo dia eu posto um poema no Facebook, e eu levei para os meus alunos os meus livros de poesia, e nessa aula cada um escolheu um dos meus livros que eles quiseram, e a gente fez foi um dia de leitura, não era nada para nota, não era nada para me entregar, era simplesmente cada um pegar o livro que quisesse, escolher o livro, ler, e depois a gente fez uma conversa. Foi uma das últimas aulas presenciais que eu dei. Aqui é a nossa biblioteca Carolina Maria de Jesus.
Eu sempre falo com muito orgulho dessa biblioteca, porque desde que eu entrei no Joana, ter uma biblioteca no Joana sempre foi uma das minhas metas. Eu montei essa biblioteca 3 vezes no Joana. A primeira vez que eu entrei, eu ia lá aos sábados organizar um quartinho velho que a gente tinha e organizei os livros. Aí precisou mudar esse quartinho de lugar. Eu, junto com os alunos do Grêmio, mudei esse quartinho de lugar e organizei essa biblioteca de novo. Aí a gente recebeu a linda notícia de que a gente ia ter uma sala de leitura e eu fiquei super feliz, né? Aí levaram todos os livros para essa sala, que ia ser a sala de leitura, mas a sala de leitura não saiu. A gente não tem um profissional, né, na sala de leitura, a sala de leitura não saiu. Então, eu desisti, né, cansei de tanto mexer com essa biblioteca e fui largando. Aí, em 2018, eu comecei a dar aula à tarde, porque as aulas da noite reduziram, e eu peguei um 6º ano, que é essa turminha que está aí na foto, 2 6º anos. Pela primeira vez na vida, eu dei aula para o 6º ano no Joana. Nunca tinha feito isso, eu sempre dava aula para o médio à noite. E eu percebi que eu precisava fazer com que os meus alunos lessem no 6º ano. Isso era uma necessidade muito grande para mim. Então, comprei um monte de gibi, levei para a sala de aula, mas eu queria levar os meus alunos para a biblioteca, que não existia, né? Que tinha virado um quarto cheio de poeira e de livro. Então, eu propus, né, para a escola fazer um projeto de organização da biblioteca. Alguns professores me ajudaram em alguns momentos, mas foi um projeto que, assim, eu praticamente conduzi inteiro. Eu fiquei durante um ano inteiro, esse ano de 2018 inteiro, catalogando esses livros, numerando esses livros, organizando esses livros em ordem alfabética. E, finalmente, no final de 2018, porque eu não tenho muito tempo, então era uma coisa que eu fazia, né, em alguns momentos livres, a nossa biblioteca ficou pronta. E aí, em 2019, a gente fez um sarau e inaugurou a biblioteca. A gente deu o nome para ela de Carolina Maria de Jesus. E ela está funcionando. Agora a gente recebeu um monte de livro novo, né, que eu nem vi ainda, porque a gente está quase, né, não estou indo para a escola, mas eu sei que chegaram muitos livros novos lá. Vou tirar um dia para ir lá catalogar esses livros novos que chegaram. E levar os alunos para a biblioteca era uma coisa que me fazia muito bem, me deixava muito feliz, não só pelo trabalho todo que foi, né, para fazer a biblioteca funcionar, como porque dava essa oportunidade de criar esses momentos de leitura de fruição, né, momentos em que o aluno escolhia o que ele queria ler. E isso eu acho que é muito legal, que é muito necessário. E essa turminha, né, eu peguei essa turma no 6º ano, eu continuei com eles no 7º e eu continuo agora com eles no 8º. Então, a gente tem feito, né, um trabalho aí, que é uma coisa que eu acho bem legal, né, você ter a possibilidade de continuar com a turma mais de um ano. Eu acho que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Então, para encerrar, né, coloquei aí a fotinha dos meus alunos, estou morrendo de saudade deles. E deixo para vocês 2 mensagens. Primeira da Cecília Meirelles, eu falei, brinquei outro dia no nosso ATPC, que é o meu mantra, né, atualmente: a vida só é possível reinventada. Eu acho que a gente tem se reinventado demais, né, nesse momento que a gente está vivendo, em todos os sentidos, tanto profissionalmente, né, quanto na vida pessoal. E o Mia Couto, essa ideia da leitura, eu acho que é fundamental, né, para a gente que é professor de português. O livro é fundamental, né? Agora ela sabia, um livro é uma canoa. Esse era o barco que lhe faltava antigamente. Se tivesse livros, e ela faria a travessia para o outro lado do mundo, para o outro lado de si mesma. Isso é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos, né? Como o livro nos permite aí diferentes situações, tá? Agradeço a todo mundo pela paciência. Agradeço as pessoas da Escola Joana e do Colégio Montemor, né, por me permitirem fazer o meu trabalho. Agradeço a Bicalho e a Maria Lúcia, que são a mediadora e a coordenadora lá do Joana, e que fazem um trabalho belíssimo e que tem nos ajudado muito nesse momento de aula remota, tá? E espero, de alguma forma, ter contribuído aí com vocês nesse ATPC, tá? Muito obrigada ao Carla e ao Marcelo. E estou aberta para as perguntas, para o que vocês quiserem discutir, tá? Passo a palavra para o Marcelo. Oi, Adriana, eu que tenho que agradecer, nós que temos que agradecer pela sua fala, pelo seu discurso. Nossa, você
foi simplesmente, eu acredito, eu falo por mim, por Carla, que também vai estar falando aqui, mas foi muito bom, sim. Eu acredito que até nos comentários, no chat, estão comentando aí, e eu gostaria que os professores também fizessem essa interação, né, Carla? Isso, pessoal. Deixa eu ler alguns comentários. Vocês estão me ouvindo, né? Alguns comentários aqui, né? A Celinha, ela colocou que estamos adorando tudo isso, né? A Idália também disse aqui que está adorando as dicas, que os alunos gostam muito de memes, né? De quando o professor trabalha com memes, né? Estão parabenizando você, Adriana, a Helena, né? Gostando muito de suas leituras e informações. A Vivian também. Obrigada, Adriana, pela importante e enriquecedora contribuição. Excelente aula. Eu também coloquei aqui que você trouxe ótimas considerações, muitas reflexões que a gente pode fazer a partir dos textos, né? E nada melhor do que uma pessoa que está lá no chão da escola, né? Está lá para falar sobre tudo isso, né? Sobre tudo que está sendo difícil, sobre tudo que vocês estão conseguindo fazer nesse tempo, né? Com os alunos. E eu também concordo com a Adriana. Nós, professores, temos que ter tempo para estudar, né? Para nos formarmos culturalmente, né? E muitas vezes isso não é muito possível, né? Necessidade de ensinar gramática também, que você levou a considerar aí, sempre a partir do texto, né? E que você segue o currículo, né? Que é o que todos temos que ter aí como norte, né? Seguir o currículo da secretaria, né? E que o caderninho, né? Os cadernos curriculares, eles vêm de encontro, né? Eles estão aí, eles foram construídos a partir do currículo, então eles são um apoio para a gente na escola, né? A Adriana também fez ótimas sugestões aí de atividades. Então, foi uma contribuição maravilhosa mesmo. Agora, eu não sei se algum professor quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí, ó. Você vê que tem uma barrinha aí, uma mãozinha. Eu quero falar, Carla. Pois não, Jô. Fique à vontade. Bom, eu sou suspeito a falar, porque é uma pessoa ilustre com quem eu trabalho, né? Maravilhosa, excelente pessoa. Antes de professora, de profissional, uma excelente amiga, qual tenho um carinho especial, enorme mesmo. Agradecer, Dri, não sei se os demais professores do Joana estão ainda aí ou já saíram, mas em nome da escola, em nome dos professores, em especial da nossa disciplina, do nosso componente, e da nossa área também, e da nossa escola. O agradecimento imenso pelo seu trabalho, pela sua fala maravilhosa que você teve para com a gente, para com os demais professores da diretoria. Uma pessoa que é uma bênção na escola, é uma bênção nas nossas vidas. Aprendemos muito com a Adriana, é uma delícia conversar com ela, é uma delícia socializar com ela. Temos alguns trabalhos juntos, tínhamos propostas de terminarmos nossos trabalhos, nossos projetos juntos. Ela tem sala que eu também trabalho, mas infelizmente, né, como tudo isso veio a calhar, não deu nada certo. Mas a gente ainda tem muita coisa aí para pensar junto. E agradecer realmente, e tudo isso que ela expôs é o fato, gente, é o que ela faz realmente, é o que ela trabalha realmente, é o jeito que ela se desenvolve mesmo, é esse sucesso todo, e engajando sempre em um objetivo ela tem, realmente na função de auxílio. Ela não tem nada mais, nada menos do que o sucesso dela não é permeado por questão
de eu quero estar aqui, mas é por valor do jeito que ela faz, do jeito que ela conduz, do jeito que ela nos trata, do jeito que ela trata os alunos, desde de tudo. E ali a gente vai tendo essa convivência. Então, Dri, muito obrigado mesmo. Foi assim, acho que eu estava socializando com a Rosíris, não sei se a Rosíris está aí também, mas foi uma TPC muito frutífero. Sim. Eu acho que é necessário isso. Isso vale muito para a gente. Eu lotei aqui 3 folhas de caderno, enchendo aqui, escrevendo, fora as suas atividades que a gente sempre troca, que você me ajuda muito nisso. E eu acho que isso serve, sim, como um aprendizado. Adorei a sua fala que a gente tem que se reinventar mesmo, tem que buscar mesmo. Todos nós temos dificuldade, estamos com dificuldade, mas é um momento realmente, talvez, de repente, minha mãe dizia uma coisa, que tem males que vêm para bem. Será que não estava na hora da gente se reinventar de verdade? E mesmo que tenha sido num momento tão difícil como esse, não é agora a hora de nós fazermos esse acontecer? Então, eu acho que você foi certinho, você foi nessa linha realmente. Eu me orgulho muito em fazer parte do seu vínculo de amizade e de profissão também. Parabéns mesmo. E parabéns à diretoria por permitir que a gente faça isso. Isso é interessante. Eu acredito que essa troca é válida. Parabéns, Carla, parabéns, Marcelo, porque somos nós que sabemos a nossa realidade. Não adianta trazer palestrante, não é isso. A gente precisa inspirar, sim, mas é a nossa realidade que faz com que isso aconteça. Obrigado, gente. Obrigado, Dri. Um beijão, viu? Muito obrigada, Luiz. É uma alegria trabalhar com você também. Muito obrigada. Ah lá. Viu? Marcelo, eu gostaria... Então, Orlando Diogo, aqui, eu posso falar, Marcelo? Claro, claro. É o seguinte, assim, uma das falas que eu estou vendo aqui, que quero destacar, fiquei muito feliz, nós estamos trabalhando com colega e não com concorrente, porque muita gente entra dentro dos projetos, dentro das escolas, que tem uma postura de ser concorrente, né? Não é colega. Então, quando a gente está trabalhando com colega de trabalho, tudo muda, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. É isso que eu tenho para dizer. Gostei muito da fala de uma colega, porque não se coloca como concorrente. Muito obrigado. Tá, tchau. Olá, obrigado, seu Orlando. Que bom. Que bom, seu Orlando, o Jô aí, né, que esse retorno de vocês é importante e a gente deixa o convite também, porque a gente sabe que aqui na nossa diretoria nós temos ótimos professores, então a gente abre para quem quiser participar também, vir aqui trazer uma aula diferente, alguma coisa que tenha feito aí na escola, e a gente sabe que vocês têm muitas coisas aí, muito a contribuir, tá? Então a gente quer estender o convite aí para outros professores também. Eu gostaria de falar um pouquinho. Pode Eu falar. acho que, pera um pouquinho só, o Diogo tá com a mãozinha aberta faz tempo já, 2 minutinhos. Diogo, pode falar. Quem falou agora? A Daiane? Isso. Tá, depois você fala então, Daiane. Tá. Foi falar, Fala, Diogo. Eu queria agradecer a Adriana pela fala e falar de literatura afro-brasileira, levantar essas autoras que foram e são extremamente importantes na nossa literatura, mostrar isso para os alunos é extremamente importante, é representar o negro no lugar de escritor, né? E mostrar isso para os alunos no contexto de bastante racismo que a gente vive, é muito bom, assim, é muito valioso. E eu falo não só como professor, mas como homem negro, né, que já sofreu racismo, que, né, e aí eu agradeço por mostrar esses autores que muitas vezes pessoas não conheciam, né, essas autoras. E nós, como professores de língua portuguesa, é legal a gente pesquisar sobre esses diferentes autores. Conceição Evaristo tem obras belíssimas dela, né? A Úrsula de Santos Reis.
Então, assim, é legal a gente pesquisar isso, começar a mostrar para os nossos alunos e dizer para eles, olha, há escritores negros no Brasil, né? Ler Machado de Assis e falar, olha, Machado de Assis foi um escritor negro brasileiro, e mostrar que, principalmente os nossos alunos negros também, que eles são capazes, que esse lugar estereotipado que muitas vezes marcam, né, na mídia, como chofer de madame, ou mulheres que são marcadas aí como empregadas domésticas negras, esses lugares eles podem ser assumidos por mulheres que são escritoras, né? Tipo, vamos dizer assim, não os negros não precisam necessariamente ocupar esses lugares, né? Eles têm a capacidade de ocupar outros lugares, que são lugares como de escritores, né? E mostrar isso para a sociedade, né? E é extremamente importante das duas atividades, escritoras, Carolina Maria de Jesus, a biblioteca. Eu presenciei a Adriana montando a biblioteca praticamente sozinha lá. Então, assim, agradecer, né? Eu sou grato por termos uma professora assim que também trabalha com meus alunos essas questões, mas você vê que tem colegas trabalhando essa questão dentro de sala de aula, é importante. E também ver que isso está no currículo, o caderno do aluno já está mostrando, isso faz parte do resultado de uma luta que muitos, como Eduardo Duarte e tantos outros, têm feito nas universidades e mostrado esses autores. Tem obras belíssimas, as quais muitos de nós não conhecemos ainda. Muito obrigado. Eu agradeço, Diogo, e eu recomendo, leiam esses autores, eles são maravilhosos, tá? A literatura afro-brasileira e a literatura africana tem autores muito bonitos. A Conceição Evaristo é uma autora bem tranquila de ser lida. Eu acho que subiu um arquivo aqui, gente. Espera um pouquinho. Viu? Essa outra reunião, pessoal. Saiu? Saiu, sim. Obrigada, Diogo, pela sua consideração. E agora a Dariane, né? Isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Marcelo e à Carla pela sensibilidade mesmo de estar propondo, né, um trabalho de formação com professores que estão ali com o pé no chão da escola, né? E gostaria muito de agradecer também a Adriana, que é uma pessoa por quem eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, e eu também sou suspeita em falar, né? Porque ela é professora, foi professora de um filho que hoje já está cursando o 3º ano de faculdade, e também porque hoje acompanha todo o processo de formação do meu filho no 3º ano do ensino médio. E eu quero agradecer, Adriana, pelo trabalho com que você realiza, pelo compromisso que você tem, né? E pela disposição que você tem também em formar não só alunos, mas também nós professores. E também dizer que quando nós tivermos professores, né, como você, e que nós também tenhamos essa consciência do que a educação pode fazer na vida dos nossos alunos, nós teremos aí uma educação exitosa, uma educação que vai realmente mudar a vida dos nossos alunos, tá? Então, aqui eu deixo o meu muito obrigada à equipe da Diretoria de Ensino e a você especialmente. Obrigada, Dariane. É um prazer dar aula para os seus filhos. Pessoal, isso, né? O quanto eu gosto deles. Gente, olha só, quem não está interagindo, ia pedir para fechar o áudio, porque o barulho do fundo está atrapalhando, pessoal, tá? Dália, Adriana, agradeço também, né? A gente tenta, né? Que nem quando nós pensamos, né, Carla, em convidar a Adriana,
já lá no início das formações, nós pensamos no professor, pensamos naquele professor que está trabalhando em sala de aula, porque a gente pode vir, montar, fazer, apresentar, mas às vezes a gente também é questionado, mas viu, vocês não estão em sala de aula, não é a nossa realidade. Então procuramos o quê? Alguém que está trabalhando, que faz a diferença com os alunos. Olha só, são depoimentos de colegas dela que trabalham com ela, que conhecem ela, que realmente o que ela veio propor para nós aqui hoje são reflexões, são ações que ela vem desenvolvendo com os alunos dela na rede particular, na rede estadual, você entendeu? Então, eu acho não, né? São contribuições para nós, professores. É que nem a Daiane falou mesmo. É enriquecedor a gente estar ouvindo essas formações, tendo contato com esses escritores, esses autores que ela propôs para nós aí, que fica a dica para que a gente leia, né? Na verdade, porque, que nem ela falou, nós somos professores da área, da linguagem, nós temos que estar lendo, temos que dar exemplo para os nossos alunos, né? Enfim, é tudo isso daí. E eu queria que os professores de outras escolas discutissem, conversassem, questionassem, porque a Adriana está aí, ó, vamos aproveitar a Adriana nesse momento, né, Adri? Estou à disposição. Né, olha lá. Fiquem à vontade, inclusive para criticar, tá, gente? Não tem... E é assim, né, Marcelo? Nada do que ela falou aí não seja possível de todos realizarem, porque a questão, né, do distanciamento, a gente sabe que agravou um pouquinho, né, prejudicou um pouquinho esse processo de construção, porque a gente tem a necessidade do presencial, a gente tem a necessidade do toque, a gente tem a necessidade da fala, mas que isso não é possível, não é impossível, esse trabalho é possível, esse trabalho, de fato, se ele for feito, é um trabalho que gera resultados maravilhosos. Isso com mesmo, certeza, né? Dari. Com certeza, concordamos. Eu acho que agora a Rosíris levantou a mão, Mar. Rô, você quer falar? Pode falar, Rose. Oi, gente, tudo bem? Eu não sei se a Adriana vai lembrar de mim, né? Eu trabalhei, acho que uma das escolas que eu comecei a trabalhar, lembra? Uma das primeiras escolas que eu comecei a trabalhar foi lá no Joana, e ali foi uma experiência. Eu acredito que aquela escola ela foi uma experiência para mim, foi uma escolinha, e eu aprendi a trabalhar, aprendi a gostar mais daquilo que eu faço hoje com você também, Adriana, porque eu via a maneira como você trabalhava com os alunos, a maneira como você conversava com os alunos, e isso também é importante. E esse trabalho é válido. Eu estava conversando com o Josias, que essa TPC para nós, ela foi uma das tops, porque é o que a gente trabalha, é a nossa realidade, e eu parabenizo vocês pela essa oportunidade, tá bom? Vamos falar. Que bom que estão gostando, gente, que gostaram, viu? É isso mesmo. Que bom. A intenção Obrigada, é essa, viu, né? gente? Obrigado. Esse retorno de vocês aí também é fundamental para a gente, viu? Coloquem as sugestões de vocês, depois as avaliações, tá? Tudo que vocês acharem aí importante para esse momento, tá? É isso mesmo que a gente quer, tá? Eu acho que a Priscila Mira agora levantou a mão. Passo a palavra, Priscila. Bom dia para todo mundo. Esse ano eu estou no Mário Covas, mas trabalhei 3 anos com a professora Adriana, e ela já teve essas falas dela em alguns ATPCs, né? E uma vez eu falei para ela que eu aprendo muito com ela. Todos os anos que eu trabalhei com ela, realmente foi de aprendizado. Eu sou uma professora nova, não faz muito tempo que eu dou aula, né? Então, esse jeitinho que ela ensina a gente a textualizar a gramática, para mim é incrível, porque enquanto eu estava na escola, para mim ainda era a gramática solta. E a gente tem muito a aprender ainda, né? Eu, pelo menos, tenho muito a aprender. Então, mais uma vez, eu sou grata, Adriana, por você, pela sua empatia, a forma que você passa o que você sabe para os seus colegas. E a menina sabe muito, né? E é muito legal ouvir os nossos colegas falando, porque quando você tem as palestras, elas se tornam uma coisa muito chata.
E agora, quando você vê um colega que está vivenciando o mesmo que você, a gente já muda também o nosso jeito de ver aquela situação. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Obrigada. Adriana, obrigado, viu, Priscila? Olha o que você está fazendo conosco, hein? Olha a situação. Imagine agora as próximas ATPCs. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que fantasiar. Eu e Carla vamos ter que se fantasiar aqui, sei lá fazer o que aqui, pá. Hein, Dária? Vou chamar a Dária próxima aqui. Marcela, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa dar espaço, oportunidade, porque nós temos, assim, professores maravilhosos. Nós sabemos que em muitas escolas há trabalhos assim fantásticos que estão sendo realizados, mesmo com esse distanciamento. E eu acho assim que, de repente, eu não sei, né? Já que eu tenho esse espaço para falar, da TPC passada, da semana passada, eu achei que foi muito assim. De fato, não trouxe muita formação, não. Essa é a minha fala. Mas eu acredito que nós precisamos de alguém que esteja vivenciando conosco todas as dificuldades, que estejam vivenciando conosco todas as dúvidas, as incertezas, porque quando a gente compartilha isso, o outro cresce, o outro se anima, né? Então, essa interação, esse compartilhamento de ideias, de propostas, de novas metodologias, de novas estratégias, é o que faz a diferença no ATPC, num momento de formação como esse. Ah, que bom, Dária. Não, a gente vai tentar, né, Carla? Na medida do possível, com certeza nós vamos estar vendo, vamos estar compartilhando com vocês, porque como a Adriana mesmo falou, você também falou, é tudo novidade para nós, a gente está tentando ver o que dá certo, o que pode vir dar certo, é que nem tentar não tem uma receita, né, Dari? Mas é um compartilhar, o que deu certo lá no Joano, tá dando certo, o Adriano tá fazendo isso aí, olha que legal, vamos compartilhar, você entendeu? A gente tá tentando ver, pensando em outros profissionais da rede, para trazer para esse momento, viu, Dari, viu, professores, todos, para que ocorra esse compartilhamento com vocês também, e tire algo positivo, né, Carla? É bem... Sim. Nós queremos as sugestões de vocês aí, depois quem tiver uma metodologia diferenciada, alguma coisa assim, que seja fácil, a gente quer que venha mostrar mesmo, tá? Porque nesse momento nós sabemos da dificuldade que todos estão enfrentando nas escolas, nós também enfrentamos dificuldades aqui. Vocês viram que a primeira TPC nossa nem deu certo, né? Então a gente erra também, tá? E nós queremos exatamente isso, alguma coisa para facilitar para vocês, tá? Para ajudar nesse momento mesmo. Tá? Eu não sei se tem mais alguém com a mãozinha. Priscila? Tem alguém com a mãozinha levantada. A Priscila já falou. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar. Eu não estou enxergando aqui. Você está vendo aí, Marta? Deixa eu ver aqui. Não, aqui, ó, tem alguém aqui, ó. Amanda Carolina, realmente eu só tenho que agradecer aos colegas e até o momento fez parte da minha pequena risada, tenho muito que aprender. Amanda, Patrícia, gostaria de agradecer e espero que me responda, obrigado. Patrícia, Regina Andrade, quem que é a Patrícia? Ela gostaria de agradecer e espero que me responda, obrigado. Oi, pode falar, Patrícia. Está ouvindo? Então, eu havia agradecido já, né, antes, foi maravilhoso, foi algo que acrescentou a mim, uma pessoa que já dá aula há 24 anos, é meio complicado quando acrescenta, porque eu já sou bem atualizada, assim, eu leio sempre, amo a leitura, é muito difícil, assim, algo para me acrescentar, motivar, e hoje eu me senti, apesar da fala calma e simples, motivada. E ela mostrou as figuras contextualizadas, né, com o cotidiano. E eu perguntei se ela tem algum link, além de jornais e revistas,
que ela encontra esse tipo de coisa, porque eu adoro esse não mostrar o tema, apesar dele estar colocado, para levar o aluno a refletir e pensar. Então eu gostaria de saber se ela tem algum link ou se existe algum site que a gente encontra. Se vocês quiserem, depois eu passo para a Carla, ela pode mandar para o grupo, mas o que eu faço muito é seguir esses cartunistas no Facebook, no Instagram, então todos eles têm páginas no Facebook. Então essas charges que eu mostrei, eu tirei da página do Facebook deles, o Dálcio tem uma página no Facebook que eu sigo, o Angeli tem, o Bennett tem, no Instagram tem uns poetas também, que agora são os instapoetas, que os alunos adoram, e eu sigo. Eu uso as redes sociais para isso. Então, eu sigo várias páginas de escritores, de jornalistas, de cartunistas, os jornais também, mas mais as páginas deles, porque aí são gratuitas, né? Você não precisa. No jornal, às vezes, tem que ter assinatura do jornal, mas nas páginas eles divulgam. Então, o Dálcio, por exemplo, toda semana vai lá e posta uma charge nova. E aí eu vou seguindo as páginas deles e quando eu gosto, eu salvo. Eu crio, como eu falei, eu crio um banco de dados mesmo. Então eu tenho no meu computador os arquivos daquilo que eu acho que é legal e que vai dar para eu usar. E hoje em dia com as redes sociais tem muito, né? Muito fácil você conseguir. Então eu posso mandar algumas listas de alguns autores que eu sei que tem essas páginas e mando os links para vocês. O nome deles para que possa colocar na próxima TCC de linguagens e a gente ter, né, para poder seguir também. Muito obrigada, foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Ai, que bom, Alade. Bom, depois a Adriana passa para a gente aí os nomes e a gente coloca no grupo. Nós estamos estudando também, pessoal, em abrir o nosso grupo, né, Mar, de língua portuguesa, porque é difícil não ter interação com vocês também. A gente gostaria de ter interação. Então, nós estamos vendo aqui a possibilidade, eu e Marcelo, de a gente abrir aí durante o dia, daí a gente fecha à noite, para o pessoal também dar uma acalmada, né, Mar? Aí a gente tem um contato maior, né, Marcelo? Na verdade... Oi, acho que a Célia quer falar, né, Célia? Chamem e fala assim, ó, a listinha está aqui, tal coisa está aqui, aí a gente entra e vê. Então, nós fechamos o grupo, na verdade, por conta que tinha muita coisa que, acho que, sabe, bom dia, boa tarde, boa noite, então a gente se perde no grupo também por conta disso e as informações que a gente posta ali, né? Então, a princípio, nós fechamos por conta disso, mas, que nem a Carla falou, o interessante do grupo é trocar, né? É trocar essas experiências. Mas, e conversa paralela, daí às vezes se perde no grupo. A gente tem grupos aqui na diretoria que a gente vê que começa a falar bom dia às 6 da manhã, vai até meio-dia falando bom dia. Daí a gente vai ver a informação, a gente não consegue achar porque é só bom dia, bom dia, bom dia. Então, é complicado. Por isso que nós fechamos. Por quê? Porque ficamos com medo e vários professores vieram até nós. Ai, Marcelo, eu perdi tal informação por conta que eu fiquei nessas conversas paralelas. Então, se nós viermos abrir, que nem a Carla está falando, vamos abrir para postar mesmo práticas exitosas. Por exemplo, a Dari na escola dela, a professora está fazendo algo interessante ali de português, vamos colocar ali no grupo, para que a Rosíris na outra escola, ou a Célia está assistindo ver ali, e seja um canal de informações para que vocês possam estar utilizando. E conversa paralela, chame nós no particular, eu e a Carla, ou entre vocês, chamar no particular para conversar. Mas ali, realmente, se é algo que a gente centralize para que vocês divulguem as suas práticas. Que nem aconteceu, que nem a Adriana, olha só. A Adriana veio, socializou o trabalho dela, o que ela faz, lógico que ela contextualizou todo com um contexto que ela se embasou com os autores e tudo mais. Mas o que ela mostrou para nós aí é o trabalho dela, é o trabalho do dia a dia dela, é o que ela realmente faz, né? Vocês viram que os colegas que trabalham com ela, nos depoimentos que os colegas fizeram, que realmente é o quê? O que ela faz, se entendeu? E os demais colegas que estão falando aí que foi enriquecedor. E o que ela faz, nós podemos fazer? Também podemos fazer, que nem a Dari falou. É só ter o quê? Né, que ter força de vontade, não é isso, mas é tentar o quê? Se adequar, se reinventar,
que nem ela falou, é o que nós temos que fazer, né? É reinventar. A Célia chamou acho que 2 vezes, pode falar, Célia de Jesus aí. Ela mandou, fez uma mãozinha assim e eu interrompi ela várias vezes. Pode falar, Célia, desculpa. Imagina, não tem problema nenhum. Prazer, né, a todos. Eu tenho acompanhado sempre, porque assim, a minha história é mais ou menos assim. Eu dava aula, eu sempre trabalhei como professora, só que eu parei por um período de 6 anos que eu fui morar em Curitiba. E retomei agora esse ano para cá, e olha o ano que eu escolhi, né, para retomar com o ensino público aqui de São Paulo. Então, completamente perdida, fiquei alienada no começo aí dessa pandemia, com essas coisas online. Eu que já estava perdida por estar um pouco afastada, imagine agora, junto com a pandemia. Mas, assim, eu tenho assistido tudo, eu tenho absorvido tudo, eu tenho feito colinha de tudo, eu tenho anotado tudo. E é só para agradecer mesmo a da colega Adriana pelas dicas, anotei tudo, porque, inclusive, essa semana eu ia trabalhar com eles charge, né, tirinhas, eu já colei umas ideias dela, entendeu? E só para agradecer mesmo, e quanto ao grupo, concordo com vocês 100%, eu perdi muita informação, não conseguia achar informações do meu interesse, coisas que eu queria assistir, coisas que eu queria aprender, porque tinha uns 500 bom dia e boa noite lá, e você está totalmente certo. E eu gostaria também, como sugestão, né, aí para vocês, se um dia de ATPC pudesse ter algum profissional da área para nos ajudar, para nos orientar com relação à saúde mental. Assim, algum especialista para dar dicas para a gente, porque essa pandemia está complicada, né? E por mais que você lê, por mais que você se informa, por mais que você se interage, não sei, fica aí uma sugestão minha, se um dia puder, um psicólogo, um neurocientista, porque eu já teve no centro de mídia, eu sei, já assisti, mas eu queria, assim, algo mais específico, né? Fica uma sugestão minha aí. E a outra é agradecer imensamente a Adriana por uma dúvida que eu venho carregando desde que eu voltei, é ensinar ou não gramática. Aí muitos batem em cima que não, e eu sou de ideia contrária. Como não ensinar gramática? Como você ficar no texto, sem focar? E hoje ela me tirou um grande peso, porque eu trabalho né, dentro do contexto a gramática, sim. Eu tenho trabalhado, sim. E eu achava que eu estava aí, né, fora da linha, mas graças a Deus hoje eu tirei esse peso. Obrigada, Adriana. Olá, Adri. Eu estou falando para você, Adriana, você colocou nós em maus lençóis, hein, Adriana? Eu só quero ouvir o que nós vamos ter que fazer agora aqui, hein? Pessoal, olha só, nós vamos encaminhar também, só para reforçar a avaliação. Eu gostaria que vocês colocassem no link de avaliação, eu ia pedir para vocês, para todos, responder lá, porque é um direcionamento meu e da Carla aqui, né? E sem contar que depois a supervisão avalia também o nosso trabalho, o dirigente está vendo também o nosso trabalho, você entendeu? Então é um link, é um feedback que nós temos, não só de vocês, mas da diretoria como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho, tá, pessoal? Então, no final da tarde, nós vamos encaminhar no grupo esse link, e daí eu ia pedir para vocês encarecidamente que respondam lá para nós o que vocês acharam, o que vocês estão vendo, o que vocês gostaram, enfim, tudo que vocês estão falando agora aqui, tá certo? Oi. Esse link você vai encaminhar em qual grupo? Porque eu não faço parte de nenhum grupo. Quem passa para mim... também não. Tá, Dari. Oi? Tá. Não Na entendi, verdade, Carla. Dari, é encaminhado... Não, acho que não foi a Carla. Na verdade, vou fazer o seguinte, Dari, eu vou encaminhar no grupo de professores de língua portuguesa e a gente encaminha no do PC. No caso, o de PC também recebe esse link de avaliação. Você entendeu? Então, ali, eu vou fazer o quê? Hoje, terminando aqui, eu vou baixar o arquivo, eu vou colocar no canal do YouTube a aula e o PPT da Adriana e tal, e depois eu vou linkar e vou encaminhar para a escola. Então, todo esse material PPT vai ser encaminhado. Só que a gravação, gente, deu problema. Metade do início para metade não gravou, gente. Aqui, ó, do meio para o final gravou. Não sei o que aconteceu no nosso computador aqui, deu pane.
Mas daí eu vou encaminhar o PPT junto com o final da fala da Adriana, hein? E mais essa socialização que nós tivemos agora aqui, que está sendo gravada. Tá certo, Dália? Marcelo, e essa vai ser a primeira avaliação ou já aconteceram outras nos outros momentos? Porque eu não sei. Outra semana passada, nós encaminhamos também. Mas não teve um número, o número de pessoas que fizeram a avaliação não foi o número que estava presente na nossa TPC, assim, entendeu? Então, porque eu foi não um número recebi bem esse assim, link. embaixo, né, Carla? Então, olhem só, pessoal, porque a gente encaminha para o diretor de núcleo, aqui, no caso a Késia, que está no lugar da Selma, e ela coloca para o PC da escola. E o PC encaminha para vocês. Então, muitas vezes, acho que perde-se aí no meio desse, um encaminha para o outro. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente coloca no nosso grupo, né, Mar? Colocando. Também. Só que daí tomem cuidado para não responder 2 vezes, tá? Então, mas eu não faço parte de nenhum grupo, Carla. Nem do nosso de professores de língua portuguesa? Não. Então, vou adicionar você, Dália. Vamos adicionar você, Por então, favor, Dália. porque aí, olha, eu fico esperando. Eu já conversei com o Marcelo ontem sobre a lista de presença, né, da semana passada. E se vocês mandam esse link, eles não estão chegando até mim. Eu acredito que nesse um manda para o outro, aí acaba perdendo aí no caminho e não chega até vocês. Eu também não estou no grupo, eu também gostaria de ser adicionada. Tá, então, quem não está no grupo, pessoal, peça para o seu PC entrar em contato com a gente, passar o telefone de vocês, né? Porque nós mandamos um link de convite, mas eu não sei se vocês estão tendo acesso a esse link. Tá? Então, quem quiser participar, pede aí pro PC. Carlos, deixa eu só ler mais. Carlos, já passo para você. Só um minuto. A Karen também tá, né? Que ela amou abordar a Adriana, a Idália falou, a Priscila. Então, a gente tem bastante pessoas aí colocando no chat também. A Benedita, ó. Escrevendo lá. O pessoal se agradece muito, viu, vocês? Eu acho que agora o Carlos quer falar, né? Passo a palavra, Carlos. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Oi, Carlos. Tudo bem aí? Oi, Marcelo, Carla, tudo bem com vocês? Um prazer falar. E foi um prazer ouvir a Adriana. Eu só estou lamentando, Marcelo, que eu perdi uma parte porque eu estou fazendo a busca ativa e 3 aluninhos vieram aqui pedir ajuda para fazer o acesso ao Classroom, o acesso ao centro de mídias, e lamentar que a gravação foi só da metade. Eu queria ver toda a palestra da Adriana e fui acompanhando aos pouquinhos, né? E dizer assim que foi maravilhoso o pouco que eu pude ouvir e dizer que sinto falta das orientações técnicas quando haviam em Capivari. Tem alguns professores daqui que não gostam, mas eu adorava primeiro, porque vocês sabem que eu sou de uma cidade pequena também, então ir para Capivari era uma lembrança da minha cidade, né? E eu sempre, na minha, né, meu início de carreira aí, lá em 2005, 2006, do ladinho, né, no grupo da Eulália. Não sei se o pessoal se lembra da Eulália, acho que ela deve estar por aí. E eu, jovem ainda, aprendi muito. E como os colegas disseram, a gente aprende muito com quem está do nosso lado, com quem é colega, com quem é parceiro. Então, só queria parabenizar e dizer que eu gostaria de um dia poder conhecer a Adriana para a gente voltar, né, quando a gente tiver a época do presencial, né, voltar, esperamos que volte, né, e dizer que foi muito bom ouvir, e é muito bom ouvir os colegas da diretoria de outras escolas, enfim, tá? Parabéns a todos, né, pela iniciativa, a ideia acolhida, e parabéns, Adriana, é muito bom te ouvir, tá? Um abraço a todos, tá? Obrigada, Carlos. Que bom. Espero muito que obrigado, Carlos. Tenha o presencial mesmo, né? O mais rápido possível. Olha lá. Adriana, o Carlos, ele é coordenador, ele é professor de língua portuguesa, adora poesia, né, Carlos? Poemas, ele gosta muito. Conheço o Carlos há um bom tempo já e está como coordenador. Ele está como coordenador lá no
Não deu linda, olha, deu branco. E... Então, pessoal, olha lá, ele até levantou a mão lá. Pode falar, Carlos. Não, é isso mesmo. Marcelo me conhece, a Carla me conhece um pouquinho, sabe dos meus gostos, né? Cada um de nós acho que tem sua preferência. Eu também adoro crônicas, são os meus dois fortes, né? Poesia e crônicas. E assim, acho que é muito assim, cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas a gente pode aprender um pouquinho com cada um, com cada colega, e só tenho a agradecer a todos, tá bom? Um abraço a todos, uma boa semana a todos. Obrigada, um abraço, Carlos. Obrigado. Mário, eu vou só dar mais um recadinho para eles, tá? Pessoal, está disponível lá na sede também um questionário para vocês responderem, tá? Que veio da secretaria, em relação às plataformas aí que estão sendo utilizadas pelos alunos, tá bom? Então, acessem lá a sede, vocês vão ler direitinho lá as informações a respeito desse questionário. Eu acho que saiu hoje, na verdade, esse questionário lá na sede. Eu recebi agora aqui no meu celular, aqui no WhatsApp, informação. Tá bom? Então, e é para todos, Carla? Sim, eu não sei direito, mas parece que eu não fui lá ainda. Mas é para responder por aluno. E é uma vez só para aluno. Entendeu? Então tem que entrar lá e ler as informações. Tá bom? Não esqueçam de cobrar seus alunos aí os resultados da AP, tá bom? E assim que possível, vocês vão digitando lá também, tá bom? Porque logo nós temos aí o segundo bimestre. Tá bom? O sistema está aberto, permanece aberto. Bom, pessoal, alguma coisa? Eu acredito que acho que todo mundo já até falou elogios. Só tenho que agradecer a Adriana por estar conosco aqui nesse momento, viu, Adriana? Nós, né? Nós aqui do núcleo. Eu acho que foi um ganho para todos na fala que a Adriana teve aqui com a gente hoje, nessa manhã. E tenho só que agradecer. O material eu já falei para vocês, né? Eu e a Carla vamos estar encaminhando logo após o almoço e já disponibilizo para vocês no grupo do WhatsApp também, tá certo? Adriana, você quer fazer Carla, mais algumas considerações e a gente pode encerrar por aqui mesmo, pessoal. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom, como eu disse, eu gosto muito de falar sobre leitura e escrita. Agradeço o retorno positivo, eu estava um pouco ansiosa em relação a essa fala, porque é a primeira vez que eu falo para os meus colegas de trabalho, né, da diretoria de ensino. Agora eu já tenha participado de vários congressos, já tenha, né, discutido esse tipo de coisa em outras situações, mas uma coisa é você conversar com seu amiguinho ali na escola, né? Outra coisa é falar para a diretoria de ensino, para todos os professores de português da diretoria de ensino. Então, estava um pouco apreensiva. Eu sou muito calma, então não sou uma pessoa que fico nervosa, mas estava pensando nesse sentido, né? Como é que os meus colegas vão entender essa fala minha, né? Eu tinha muito essa preocupação de acharem que eu estou aqui dando uma receita, e não era isso, né? A ideia não era essa, não era dar receita, era realmente compartilhar algumas experiências. Então, fico feliz com as respostas, né, que vocês deram. Eu acho que o meu objetivo era esse, tá? Não quis aqui ensinar ninguém, quis só realmente discutir. E ficou claro nas falas, né, de quem tomou a palavra aqui. Vocês entenderam que o meu objetivo era esse. E realmente, eu acho que o ATPC é um espaço para isso, né, para a gente dialogar, para a gente discutir. Então, eu agradeço e coloco-me à disposição, né, se alguém quiser algum material. Vou passar as indicações desses autores que eu citei, de alguns outros autores que eu acho legais, para o Marcelo e para a Carla. Mas se alguém quiser me chamar no privado, enfim, quiser trocar algum material, trocar alguma orientação, alguma informação, estou à disposição. Está muito difícil, sim, para todo mundo, né? Eu tenho sofrido muito com essas aulas online, inclusive porque eu sinto muita falta do presencial, né, dos alunos, eles me fazem muita falta, mas é o que a gente tem nesse momento, né, e a gente tem que ir tentando fazer aquilo que dá certo, né? Muito obrigada a todos, que a gente continue, né, que a gente não desanime, apesar de todas as dificuldades que a gente tem.
Passo a palavra. Bom dia. Olá, Dri, muito obrigadão. Obrigado. Carla, quer falar alguma coisa, Carla? Então, será que alguém chamou aí? Sou eu, a Priscila. Acho que vocês não estão conseguindo me ouvir direito, mas eu preciso dessas telas. Eu posso colocar no grupo? Oi? Oi, Priscila. Nós vamos disponibilizar o PPT na íntegra, Priscila. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu printei todas as telas que a Adriana passou. Eu só queria perguntar se eu posso colocar no grupo também. Então, na verdade... O grupo nosso? É no grupo de linguagens, onde eu recebo o convite quando tem o HTPC. Tá. Nós vamos disponibilizar, Adriana, depois o PPT na íntegra. Pode sim colocar, mas também nós vamos colocar também um arquivo inteirinho lá. Tá. Tá certo? Tá bom. Obrigada. Então, pessoal, Marcelo, em relação à lista, você já tem aí, né? Já gerei a lista, tirei vários prints de foto, tá? Então tá tudo já resolvidinho aqui. Gente, muito obrigado. Quero agradecer a todos e uma boa semana. Gente, um abraço. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigadão, Adriana. É sempre estar aqui, viu? Obrigada. Obrigada, Adriana. Tchau, até quarta. Tchau, tchau. Adriana, você fica só um pouquinho aqui com a gente ainda? Fico. Só um minutinho, Adri. Mas tem, acho que, não sei aqui, pera ainda, cá. Para você tirar você está falando de tirar uma foto, Carla? Aqui? Para a gente colocar no mural ali. Espera aí um pouquinho. Eu acho, cara, que vai ter que esperar sair todo mundo para depois a gente entrar, que senão não vai. Emi, amiga, você estava aí? Eu estava, parabéns, viu? Ah, obrigada, amiga. Tchau, tchau, gente. Tchau, Gui. Fiquei lá no outro, Mar? Tá, melhor, né? Então eu vou só encerrar eu vou encerrar só a gravação aqui. Sim. Parar a gravação.